Tenho certeza que tem algum vilão que você chegou a gostar e concordar tanto que você deve ter se questionado sobre a sua própria moralidade. E eu digo pra você que isso é muito mais comum do que você imagina. Os vilões muitas vezes ofuscam os heróis nas histórias porque são construídos a partir da contradição, da complexidade e da utilidade narrativa. Então seus atributos lhes conferem poder dramático, profundidade psicológica e uma presença memorável. Mas por que isso acontece? E sim, a gente deveria torcer pelo herói, mas no fundo quem realmente marca a gente são os vilões. Coringa, ele não é só um inimigo, ele é um símbolo. O Thanos não é apenas um tirano, ele tem uma lógica por trás de seus feitos. E o Madara Uchiha, ele parece mais um filósofo do que um antagonista de verdade. Mas por que isso acontece? Então hoje você vai entender não só o motivo narrativo, mas também o motivo psicológico, que faz os vilões parecerem melhores do que os heróis. E a resposta diz muito mais sobre você do que você imagina. Primeiro ponto do vídeo, motivações complexas. Heróis são construídos para representar o ideal. Os vilões são construídos a partir do conflito. Enquanto o herói geralmente quer salvar o mundo, o vilão quer algo muito mais específico e mais humano. Os vilões frequentemente possuem motivações complexas por medo, trauma, ideologia, amor ou ambição. E essa complexidade os torna mais humanos e interessantes do que heróis moralmente simplistas. A ambiguidade moral estimula o envolvimento do público, então analisamos, criamos empatia e debatemos, o que aumenta a memorabilidade. Então, por exemplo, o Thanos ele acredita que está salvando o universo. O Pain de Naruto acredita que a dor é a única forma de trazer a paz, e o Eren Yeager acredita que a liberdade justifica qualquer coisa. E isso tem base na psicologia. Existe um conceito chamado dissonância cognitiva, estudada por Leo Festinger, e ele mostra que o ser humano ajusta suas crenças para justificar as suas ações. Ou seja, ninguém se vê como vilão, e quando você finalmente entende isso, você começa a enxergar lógica até nas atitudes mais extremas. Eu, por exemplo, estou de acordo com o Eren. E é interessante porque isso cria algo muito poderoso, chamada conexão. Segundo ponto, o cérebro prefere complexidade. Existe outro fator muito importante. O nosso cérebro ele é atraído por complexidade. Pesquisas em psicologia narrativa mostram que os personagens ambíguos geram mais engajamento mental. Por quê? Porque eles exigem interpretação. Diferente de um herói previsível, o vilão faz você pensar, será que ele está errado mesmo? Ou só está vendo algo que ninguém vê? Esse tipo de conflito ativa áreas do cérebro ligadas à tomada de decisão e o julgamento moral. Inclusive, estudos inspirados nos dilemas morais, como o Trolley Problem, que é o problema do bonde, mostram que as pessoas ficam mais envolvidas quando não existe resposta certa. E adivinha, vilões vivem exatamente nesse território cinza. Próximo ponto, agência, que é o que move a história. Temos a agência iniciativa ativa, onde os vilões impulsionam a trama agindo de forma agressiva e alterando o mundo. Seus planos criam risco e os heróis geralmente reagem. Vilões tendem a ter comportamentos proativos que levam a cenas dinâmicas e confrontos memoráveis. Objetivos claros e de alto risco. Os vilões frequentemente perseguem objetivos únicos e dramáticos, como poder, vingança, reformulação da sociedade. Objetivos claros criam uma tensão narrativa e uma linha condutora satisfatória. A definição extrema de objetivos permite aos escritores, por exemplo, intensificar o conflito de uma forma crível. Próximo ponto é a expressão criativa. Os vilões eles podem ser extravagantes, teatrais ou filosoficamente distintos. Trajes, citações e rituais icônicos concentram a atenção e criam símbolos culturais. Seus métodos de manipulação, astúcia e carisma possibilitam cenas e diálogos memoráveis. Próximo ponto, o espelho psicológico do herói. Vilões marcantes revelam ou distorcem as falhas do herói, oferecendo profundidade temática. Eles iluminam caminhos alternativos que o herói poderia seguir, enriquecendo ambos os personagens. Um vilão, como contraponto, acirra as respostas e as questões morais, transformando o conflito em um estudo de personagem. Na psicologia analítica de Carl Jung, existe o conceito da sombra. A sombra representa tudo aquilo que a gente reprime, como raiva, ambição, egoísmo e desejo de controle. O herói tenta negar isso, mas o vilão ele aceita. Próximo ponto, complexidade moral e reflexão. Os pontos de vista vilanescos frequentemente expõem injustiças sistêmicas, hipocrisias ou verdades incômodas sobre as visões de mundo dos protagonistas. Essa dissonância cognitiva provoca reflexão e empatia. Quando a lógica de um vilão é persuasiva, o público experimenta a emoção de ser desafiado. Agora vem uma parte desconfortável. A gente sente prazer vendo vilões. Não porque concordamos com eles, mas porque eles fazem o que a gente não pode fazer. A psicologia chama isso de catarse. Desde Aristóteles já se fala muito sobre isso.
A arte permite que a gente experimente emoções intensas de forma segura. O vilão ele quebra regras, desafia sistemas e ignora os limites. E isso ativa um sentimento de liberdade, mesmo que momentaneamente. Além disso, os estudos sobre a chamada tríade sombria, que é o narcisismo, maquiavelismo e psicopatia, mostram que traços associados a vilões podem parecer carismáticos em ambientes controlados. Também tem um fator de menor restrição. Os vilões enfrentam menos limites éticos e expectativas públicas, o que acaba permitindo ações mais ousadas que alimentam o espetáculo e a surpresa. Essa liberdade permite estratégias criativas e reviravoltas imprevisíveis. Outro ponto é satisfação psicológica. Os vilões eles exploram impulsos tabus como vingança, arrogância, ordem pela força, proporcionando catarse ou emoção vicária sem endossar o comportamento. O público aprecia a tensão entre fascínio e condenação moral, e essa ambivalência aumenta o envolvimento. Também os vilões eles não pensam pequeno, eles querem mudar o mundo, eles querem destruir, reconstruir, controlar ou até mesmo corrigir. Objetivos extremos criam histórias intensas, porque aumenta o risco, e quanto maior o risco, maior a tensão, e quanto maior a tensão, maior a lembrança. Nosso cérebro é programado para lembrar de eventos extremos, por isso, vilões ficam. Temos alguns exemplos claros e padrões típicos de vilões, como o ideólogo carismático que apresenta argumentos convincentes, como por exemplo na literatura e no cinema, força o público a questionar suas próprias crenças. Também tem o vilão trágico, cuja queda em desgraça proporciona profundidade emocional e ironia trágica. Vocês viram que eu enchi a boca pra falar desgraça, que eu sou baiano e chego muito mesmo nessa porra. E o outro é o gênio estratégico, cuja mente brilhante gera suspense e admiração mesmo quando suas ações são moralmente repreensíveis. Eu tenho certeza que passou alguém pela sua cabeça nesse exato momento. Então, será que os vilões são melhores que os heróis? Ou será que eles são só mais reais? Mais complexos, mais livres, mais próximos daquilo que a gente sente, mas não admite. O herói, ele representa quem a gente quer ser. O vilão representa quem a gente poderia ser. E talvez seja por isso que, mesmo quando o herói vence, é o vilão que nunca sai da nossa cabeça.